Sarasvate Namah. Ai Sarasvate 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 Namah. Om Ai Sarasvate Namah. Om Ai Sarasvate Namah. Sarasvate 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 Namah. Hello! E aí, pessoal? Hoje é o nosso segundo dia de lives aqui no Yogando. Mahayogando Conecta. Um dia especial. Vou receber uma pessoa muito especial. E esse projeto a gente criou muito por todas essas conexões que a gente vem fazendo nas nossas vidas. Eu acho que quando a gente tem um propósito em comum, a gente atrai essas pessoas que também têm esses propósitos em comum de levar algo melhor, tanto para suas vidas quanto para a vida de todas as pessoas, tentar melhorar a totalidade. E acredito muito nessa coisa da frequência, né, de você sintonizar com os afins. E hoje a gente vai receber uma pessoa muito especial, que é a Malu, lá da pousada Shantigaya. Ela já entrou aqui, eu só queria apresentar, ela vai falar um pouquinho dela, uma pessoa que eu conheci aí final do ano passado. A gente fez um retiro na pousada dela, tive a oportunidade de conhecê-la. Vou chamar aqui pelo Shantigaya, mas também existe lá o Gaia Herbário e Flores. Então, é uma linha toda voltada aí pelos florais que ela produz e produz lá. E é incrível o trabalho dela. Eu quero que ela fale um pouquinho disso também. Acho que ela está entrando aqui. A gente vai poder conversar hoje. Vamos ver se a gente consegue trocar bastante ideia aí com a galera. Deixa eu acenar para o pessoal que está entrando. O pessoal vai chegando aí, os alunos, o pessoal que tá junto conosco. Compartilha aí para a galera, chama o pessoal para vir junto nesse bate-papo. Deixa eu ver, será que não foi? Aceitei aqui. Deixa eu ver, será que eu posso convidar? Não está conseguindo. Eu vou chamar a Gaia, então, o herbário, vamos ver se vem por ali. Que seja. Não. Chegou. Tá chegando a pousada. Da tela. É que tem alguém na outra conta na conta aí saiu. Beleza, agora ficou. Aí. Agora deu. Oi. Oi, que saudade dessa pessoa. Quanto tempo? Tudo bem, querido? Tudo ótimo, tudo ótimo. Seja bem-vinda. Obrigada, grata pelo convite. Imagina, eu que quero agradecer aí, primeiramente agradecer em nome aqui da família Yogando, de todos os alunos que estavam ansiosos para te rever por aqui, de ouvir as tuas palavras, de matar uma saudade. A gente teve um fim de semana incrível, já estamos loucos para voltar e vamos voltar o quanto antes, né? A gente depois fala disso, mas eu queria que tu se apresentasse um pouquinho aí,
né? Apresenta, fala um pouquinho de ti, para a gente te conhecer um pouco mais. Seja bem-vinda. Então, eu que agradeço mais uma vez o convite de poder falar um pouquinho, né? Eu quase não gosto de falar. Como professor, eu gosto de falar bastante, né? Todo professor fala. Mas, então, eu sou instrutora de yoga, terapeuta ayurvédica, trabalho um pouco com astrologia, né? Gosto de cozinha vegana. E estou nessa lida. Eu e o Roberto temos a Shanti Gaia, que é um lugar que você veio aqui com o seu lindo grupo no final do ano, fazer a formatura dos alunos de yoga e trouxe outras pessoas. E você conheceu a Shanti Gaia, é um lugar onde a gente sempre está fazendo retiros, mas sempre a Shanti Gaia já foi um lugar para a gente sempre fazer de nós pessoas mais evoluídas, mais desenvolvidas, sempre nesse campo, né? A gente construiu, o Roberto e eu, a Shanti Gaia. E aqui nós estamos trabalhando e nos divertindo ao mesmo tempo, porque é uma diversão, há 15 anos. É isso que a gente faz. Não há trabalho, né? Não há trabalho nenhum, né? É tudo amor, não, né? Amor, dedicação. Quando tu tá naquilo que é o teu vocário, da tua vocação, não é um trabalho, realmente, é um lazer, né? Tu trabalha de segunda a domingo e tu nem sabe quando é domingo, quando é feriado. Não tem calendário, é só agenda, combinou, a gente se encontra, vamos lá, faz o que tem que fazer. É mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Tem uma coisa que me marcou muito, assim, falando em trabalho, né, Malu? Quando eu estive aí, eu falei para ti que eu ia ter que ressignificar a palavra perfeição. Porque esse lugar, as coisas que vocês fizeram, o carinho que vocês têm aí com os jardins, com tudo, né? Eu estou vendo uma casa nova, uma casa de chá surgindo, que eu já quero conhecer. Sim, louco para... E realmente, a perfeição não cabia, porque é aquela coisa de alemão chato, assim. É muito perfeito. Isso, é muito perfeito. Tu acertou, eu ia falar mesmo, alemão crica. Crica. Nada fora do lugar, tudo redondinho, tudo lindo, como a gente não consegue nem imaginar. E isso só vem com amor. O Roberto e eu, a gente compete entre nós para ver quem faz mais, entendeu? Que chato isso, né? Aonde vamos chegar desse jeito, apontando dessa forma? Ah, mas que incrível. Sempre é um aprendizado falar contigo e te ouvir. E a gente hoje te trouxe, né, para falar um pouco de uma coisa que tu nos cedeu, tu nos deu esse regalo, esse grande presente, que foi uma pequena palestra. E eu adorei a forma como foi passado, um assunto que eu gosto e que eu acho que tem tudo a ver com o yoga, sabe? Que é a física quântica. E eu acho que todas as pessoas deveriam ouvir o que eu ouvi, pelo menos um pouquinho. Quem sabe, numa oportunidade, eles vão poder fazer um curso disso contigo, ver uma palestra um pouco mais detalhada como foi. Eu queria aproveitar teu tempo para a gente trocar um pouco de ideia sobre isso. O que é isso, física quântica? Fala aí o que vier na tua cabeça para a gente. Tá, eu vou falando, tu vai me parando e vai fuçando no que tu quiser, né? A palavra quântica, ela vem de quantum, né? Quantum é a menor unidade de energia que existe. Então, quando a gente vai falar de quântica, a gente tem que falar daquilo que a gente não vê, do muito pequeno. A gente tem que falar da quântica falando do átomo e do elétron, porque foi aí que veio toda a física quântica, né? O átomo é alguma coisa muito pequena que ninguém vê, e o elétron que está dentro do átomo é alguma coisa muito menor ainda, não é? Nós, eu, você e todos os objetos e tudo que existe, que você enxerga com esses olhos na terceira dimensão, são formados por átomos e por elétrons, né? E eles têm uma velocidade absurda. Isso a gente tem que ter essa noção, que eles têm uma velocidade absurda. E nessa velocidade absurda deles, eles giram e dão o que a gente chama de matéria. Você vê as coisas como elas sendo compactas, não é? Mas não. Você é formado por esses trilhões de elétrons que estão girando e te dão a noção
de que existe a matéria e de que isso é compacto, não é? Então, a primeira coisa que nós temos que saber é isso, porque a física quântica vem daí. E da onde vem essa palavra quântica? Se a gente for trazer para nós, os humanos, cada vez que eu tenho uma ideia, cada vez que eu digo, opa, por que eu não pensei nisso antes? Porque daí não é que tu não pensou, né? Por que eu não fiz isso antes? Cada vez que você muda um comportamento, que você de repente fazia alguma coisa que era comum sua, e de repente tu muda a resposta para alguma situação e tu estás dando um salto quântico. Sim. E o que é esse salto quântico? Dentro do átomo, onde está o elétron muda de órbita. E quando ele muda de órbita, ele emite um quantum de luz. Né? Então, isso está acontecendo em nós. O tempo todo. Cada vez, o tempo todo que eu estou mudando comportamentos. Então, eu tenho que fazer um pouco essa ligação, eu tenho que entender que o que está acontecendo na minha vida está acontecendo aqui na parte interna, nos meus elétrons também. Eles estão mudando de órbita e emitindo luz. Porque é quando acontece de eu eliminar uma crença, de eu tirar condicionamentos, né? De eu parar de dizer que é assim, de eu parar de falar que isso é certo e que isso é errado, então eu vou também emitindo luz, né? Sim. Isso é quântico, né? A pura realidade da vida, né, Malu? Está acontecendo o tempo todo, né? Está acontecendo o tempo todo. Então, se eu pensar assim, eu vou emitir cada vez menos luz o quanto eu for uma pessoa que pensa sempre do mesmo jeito, que define tudo, sempre que julga, né? Tudo. Daí não tem como, né? Então, nós temos que entender isso, que o que está acontecendo conosco, no nosso mental, com as nossas 5 sentidos que nós estamos trazendo para dentro, julgando, definindo, está fazendo com que, mais ou menos, nós vamos ser menos ou mais seres de luz. É incrível essa relação do que tu falou até agora, justamente com o yoga, né? Como o yoga é física quântica pura, né? É uma ferramenta que te permite, vamos dizer assim, direcionar essa ação do quantum, direcionar essa ação para que você consiga ter foco e pare de dispersar essa força, para canalizar ela numa direção que te proporcione expandir conscientemente. Então é como se a gente começasse a criar todas as respostas. Você não consegue dar forma a uma coisa, um contexto maior, né? Porque às vezes você quer uma coisa, às vezes você quer outra, às vezes você não quer aquilo, às vezes você tem medo, às vezes não. Então você fica ali igual uma barata tonta nessa coisa, cria uma crise existencial, né? E a gente entender desse assunto que tu estava falando é fundamental, assim. Não adianta a pessoa querer ler livro disso, daquilo, fazer yoga. Se a pessoa não entender como a criação atua, ferrou, né? Claro. E como ela está criando todo mundo ao redor dela, né? E eu vou até colocar, aqui foi, por exemplo, esse mundo que foi criado com a pandemia, né? Isso. Boa, essa é boa. Aí você viu em que nível estavam as pessoas. Porque elas não conseguiram criar um mundo delas e se isolar do que estava acontecendo no grande mundo. Elas entraram de medo e fizeram tudo direitinho como foi mandado, né? Porque se você sabe isso que você está criando e aquilo que você está se deixando determinar entrar através dos 5 sentidos teus vai te enclausurar e vai te deixar sem escolha, você não vai fazer isso, você vai trabalhar observador, né? Por isso que no yoga, quando você está fazendo a prática de yoga respirando, né? Que é a primeira parte da prática é você saber praticar e respirar. Você começa a criar consciência, porque tu começa a observar você mesmo. Observando você, quando você começa a observar você, você vai criando o teu mundo conforme tu queres, né? Depois, tu começa a entender a criação mental,
E quando tu começa a criar, a entender a criação mental, tu vai entrando no processo meditativo. Então você aprende que você cria o seu mundo, e isso é quântico, dentro dos outros mundos que podem estar o maior caos. E aí a gente viu aí na pandemia que as pessoas não souberam criar o mundo delas, que elas deixaram se influenciar pelo medo ou pelo pânico, ou sei lá o que, tudo. Entendeu? E enquanto eu não sei criar o meu mundo, eu não tenho livre-arbítrio. Nenhum, zero. Não é? Porque eu vou como que todo mundo vai. Se é para ficar em casa, eu me escondo. Se é pode sair de casa, eu saio. Se é para comer isso, eu como. Se não é, não. Eu vou conforme o mundo vai me mandando. Então, que salto quântico que eu vou dar? Que luz que eu vou emitir? Não tem como. Para que lado esse salto vai me levar, né? Porque é um salto, independente se eu não estou criando, direcionando para lugar nenhum, eu não estou direcionando, porque o que eu tenho que entender, eu preciso entender e preciso viver, é que cada um de nós está criando o seu mundo. Tá? Mas eu tenho que criar ele com consciência do observador, né? Aí entra o exercício da meditação, porque quanto mais no yoga eu me observar, quanto mais eu observar na minha prática de yoga, ou na minha prática diária de vida, mais eu vou saber que caminho que eu estou tomando. As pessoas, se eu não estou nesse sentido de observação, eu não sei que caminho que eu estou tomando. Você está no automático, né? Aí que tá. Então, o quântico, como é a física do pequeno, né? Se tu me permite falar mais um pouquinho da teoria da quântica, porque assim, ó, quando a teoria da quântica surgiu, lá por 1920, pelos primeiros físicos quânticos, era a matéria é uma partícula, e o elétron é uma matéria muito pequena, mas ela é uma partícula. E quando eles foram fazer o teste com o feixe de elétrons, porque ninguém viu elétron até hoje, eles direcionaram o feixe de elétrons, aquelas partículas pequenas, num anteparo que tinha um buraco, passou, deu uma fila retinha. Tu imagina várias bolinhas de gude sendo jogadas por um buraco e deu uma fila retinha. A dupla fenda. A dupla fenda. Mas quando eles foram da mesma maneira fazer isso de novo, sem um observador, o famoso, a história do observador, deram ondas. Já não era mais matéria, já não eram bolinhas, eram ondas. Então, quer dizer que uma estrutura de matéria muito pequenininha, chamando elétron, ele está se comportando ou como matéria ou como onda. Então ele não se comporta como matéria. E isso traz o quê, se eu sou formada de N de elétrons? Que eu posso me comportar como uma coisa fixa ou como uma onda de possibilidades, não é? Então, se eu sou uma onda de possibilidades, eu posso tudo, ou não? Infinitas possibilidades, né? Infinitas. Então, não é o mundo lá fora que vai me determinar o que eu vou ser. Não. Sou eu. Se eu tenho essa inteligência, isso é ser inteligente. Quem vai determinar sou eu. E não vocês de fora que me dão a ordem. Porque sempre parece que o mundo está entrando na minha vida e é o presidente, é o marido, é a crise, é o dinheiro, Todo mundo quer meter o nariz onde não é chamado. Aí que tá. Então, sempre tem um terceiro. Não. Pode estar o maior caos. Quem está criando o meu mundo sou eu. Porque eu sou um ser de infinitas possibilidades. Porque o elétron ele pode ser onda ou partícula. Tá? É aquela história. Se eu pensar sempre a mesma coisa, só vai dar a mesma coisa. Agora, então, se eu tenho infinitas possibilidades, não é? No dia da palestra, eu lembro que eu disse para você assim, para você e para todo o grupo, né? A história do carro vermelho, né? A pessoa olha o carro vermelho, eu queria ter esse carro vermelho lindo, maravilhoso. Mas ele custa R$1 milhão, eu não vou ter nunca. Nunca mais ele vai ter. Já começa a calcular quanto que vai dar a parcela, que, meu Deus do céu, é muito caro, isso está caro, né? Porque ele podia ter ganhado na loteria, né? O universo ele dá um jeito, ele se vira. Ele podia ter casado com alguém rico, apareceria uma herança. A hora que tu determina como tu vai chegar em algum lugar, virou partícula, virou matéria. Aquilo vai acontecer daquele jeito, não tem mais. Você freou os mundos paralelos, que eram as infinitas possibilidades. Né? Então, eu não...
eu não preciso desenhar o caminho, eu preciso saber o que eu quero, aonde eu vou chegar, né? E isso é quântico. Agora, a observação do mundo, do que ele vai me trazer para eu chegar até lá, aí sim preciso estar observador. Eu preciso estar consciente e observando, que é o que a gente desenvolve na meditação, né? Que é a cereja do bolo do yoga, eu acho. Isso, né? É perfeito, isso que tu falou. E tu falando, a gente vê as etapas assim, né? A primeira coisa, a pessoa não sabe que isso existe. Então a pessoa ela Uhum. tá mal, porque ela não sabe que isso existe. Ela vive num fluxo da sorte, sei lá, ela vai na manada. Aí a pessoa Isso. ela aprende que existe isso. Ah, existe, eu sou um co-criador, né? Eu consigo Uhum. mentalizar o que eu quero, isso vai acontecer. Mas aí vem essa barreira de justamente perceber que você vai mentalizar, sei lá, eu quero ter um carro vermelho. Aí a pessoa, eu quero ter o carro assim, assim, assado, eu enriqueço com imagens, tudo que eu quero, eu medito sobre aquilo, eu faço toda mas eu vou toda hora lá na garagem para ver se o carro tá lá já. Eu fico, tá, mas como que É. esse carro vai chegar? Como que vai dar parcela? Onde que eu Uhum. vou conseguir esse dinheiro? Então é uma coisa que a meditação ela vai te destravando, né? Você vai percebendo essas camadas de cocriação que você tem, que entender também para entregar o que você quer para esse fluxo de prosperidade que é o todo. Eu percebo dessa forma e eu vejo que as pessoas, muitas pessoas, elas nem sabem que tudo que elas estão mentalizando está acontecendo. Tu Imagina sabe, isso. não, elas não, não. A quântica vai dizer que a cada milionésimo de segundo tu tá criando alguma coisa. Tu não consegue nem visualizar o que tu tá criando em um segundo, como é que tu vai visualizar em cada milionésimo de segundo? E outra coisa, aí vai entrar a história da fé. A história da fé ela não é de religião. Você não pode ter dúvida nenhuma de nada. Você tem 1 milímetro de dúvida naquele quilômetro todo, perdeu. Pau, já era. Acabou. Já era. Já era. Então, tu não pode duvidar nada. De nada. Você quer o carro vermelho? Pronto, eu quero o carro vermelho. A partir de que você disse, porque isso só fala uma vez, né? Na Entrega. Bíblia está escrito: pedi e obtereis, entrega. É. Isso, não tem duas vezes. Não tem rezar. Ai, me dá. Não, não tem pedir. É uma vez só. Não pede, você não Falou, precisa está pedir falado nada, dele. né? É. Porque Não. essa coisa da Então, imagem e semelhança, se você é a imagem e semelhança dessa consciência, seja lá o nome, né, que a pessoa dá, sim. nós somos co-criadores, a gente não tem dúvida. Só que tudo É, tem um então, tempo, né? Tudo é aí cíclico. que tá. E nesse tempo, você vai observar o que, que o universo, o mundo que está no teu lado, está trazendo. Né? E aí que vem o observador. E o que você está criando, né? Daí vem a coisa. Sabe, a chave é sempre a meditação. E se tu me permitir, eu vou falar um pouquinho agora que Fala, tu Malu, eu tocou, te porque adoro. Eu assim, vou te interromper, a mas gente continua veio falando, eu sou chato. de um retiro Vipassana, não, tu é ótimo, de um retiro Vipassana, tá? 8 dias no carnaval que a gente fica em silêncio aqui na Chantigai, meditando 8, 9 horas por dia, né? Então, a pessoa, né? O que eu falo bem no início já do retiro 500 milhões de vezes. Primeira coisa, tem que ter paciência com você mesmo. Anos e anos de paciência com você mesmo. E você é um principiante sempre. O cachorro e você é o Ah, principiante sempre. E você é, não quer chegar a lugar nenhum nem a nada. Porque a primeira coisa que você precisa fazer é ver os teus pensamentos indo e vindo. Isso? Indo, só vindo, você observar. observando, voltando para a tua respiração, nem que seja 1 milhão de vezes. Porque se não fizer isso, não trabalha o observador. Porque aí você vai ver as suas criações mentais. Enquanto você não vê as suas criações. Ah, não, mas é que eu não consigo, porque eu fico pensando o tempo todo. Eu falo assim para as pessoas: tu não vai parar de pensar, nego. Para com isso. É isso aí. Você vai aprender quando você está lá na tua história, a lembrar: ó, eu tenho que voltar para a respiração. Cortou. E o que vai fazer isso? Vai desenvolver o observador, que é a tua quinta essência. Tá? Esse é que vai te tirar desse mundo de estar preso
nas criações, né? Ah, e o que que vai acontecer? Como vai ser? Como eu vou conseguir o carro? Como é isso? É um leão de cada dia, mata um leão de cada dia, tenho que trabalhar tanto, tenho que fazer isso. Enquanto tu estiver nisso, você está preso ao que tu está criando. Não é que você vai parar de pensar, de criar pensamentos. Pensamentos, eles vão vir. Você vai olhar para eles com distância, porque eles são só pensamentos, né? Essa é a grande sacada. Porque eu A não vou mente, ver ela eles. tem que trabalhar, né? A mente trabalha para você. Não vai parar de pensar. Não tem É, como, porque a mente vai continuar pensando, porque você está recebendo, pelos 5 sentidos, impressões o dia inteiro. toda hora. Ah? Toda hora. E toda hora vão vir as memórias, né, de passado, ou aquelas que o que tu fica antecipando. A sacada é você olhar para isso sem se identificar, Essa meditação né? Vipassana que você fala, ela te proporciona isso de uma forma muito intensa, né? De perceber que você não é Sim. o corpo, não é a mente. E que você está olhando para as coisas como elas não são boas ou ruins. Por exemplo, Isso. nós podemos estar gostando de falar sobre isso, né? Nós dois. Pessoas que estão passando por aí, olham um pouquinho e vão embora, porque não estão gostando. Mas Não é quer dizer que é assim, bom as nem coisas ruim. estão assim. É. Não é bom nem ruim, é o que é. Tá? É o que é. O meu pensamento é o que é, porque ele vem das impressões que eu tenho do mundo, então ele não é bom e ruim, ele é o que é. Então, quando eu começo a olhar para eles, saber que eles estão sendo criados e não mais me identifico como uma história de um filme, aí eu vou começando a ser quântico, porque daí eu começo a observar e a minha vida vai ser uma observação. Eu paro de me envolver com as histórias dos outros, com a história do mundo. Para de perder Eu tempo. eu quero, porque aí eu vou me direcionar para o foco do que eu quero em todos os níveis, não é? A, a meditação é uma coisa fantástica. É Eu não incrível. vou chegar a lugar nenhum, eu não quero chegar a lugar nada. É, Na verdade, ela é uma prática que é 20, 30, 40, 50 anos, 10 vidas, 20 vidas, para quem acreditar, mas é uma prática. Ou você pratica, porque ou não pratica. muita gente tem essa coisa de que meditação é não pensar, né? Uma coisa Não, que nada a eu ouço, ver. Eu como é que sei. faz para não pensar? Deu assim, olha, eu não sei, espero que tu nunca pare de pensar, porque a tua mente está trabalhando, ela serve para isso. Claro. Talvez você vai se tornar cada vez mais assertivo no pensamento, você vai, né, nem ser muito otimista, nem muito pessimista, não, eu vou ser assertivo, eu vou direcionar a Uhum, energia, aos poucos eu vou uhum, aprender a afiar porque é uma arma, a nossa mente ela é uma arma incrível, só que ela tira para todo lado, se você não souber usar, aí que você tá, vai acertar o aí teu que tá, pé direto, né? aí que tá. E ela está sendo alimentada com tudo, não é? Com aquilo que você come, com aquilo que você vê, com aquilo que você fala, com aquilo que você toca, com aquilo que você cheira. Então, você também tem que perceber isso. Como é que você alimenta essa pessoa chamada mente que manda em você? Tu falou Tá? sobre os Tá bom? corpos, assim, isso é muito lindo, essa tua Sim, explicação também. Não sei se tu vai chegar nesse é. ponto agora, mas Não, tô vendo. nós podemos conversar. Tu sabe que eu tentei, eu vou falar, sou muito honesta, Não, não muito precisa franca. mostrar, mas a gente Eu pode tentei falar, né? botar aquela gravura para a gente ver, Aham, é. mas eu não consegui no Android, não deu certo, Mas mas enfim. eu acho que nem dá para fazer isso numa live, assim, mas isso Mas acho que dá deixa para sim, quando o até pessoal eu for fiquei aí. estudando, mas não deu muito certo, mas enfim. A Por que que a tecnologia. gente por que que a gente fala ali, né, que o livre-arbítrio só vai ser, a gente não tem, nós comuns não temos livre-arbítrio, não É, tem nenhum. Tanto que ainda são dominadas, as pessoas, nós somos dominados pelo medo, né, como nós já vimos nesses últimos 2 anos. meu Deus. Então, assim, é interessante entender, porque os corpos, eles vêm do ocultismo, né, das escolas ocultas e também estão no yoga, os 7 corpos. Sim. Então, o primeiro corpo é o teu corpo físico, que está unido com o teu vital, que são os chakras, tá? Eles formam uma coisa só, mas são dois, porque um depende do outro, tá? O terceiro corpo é o teu corpo das emoções, chamado astral, né?
O quarto corpo é o teu corpo mental, do pensamento ordinário. Aqui, agora. Agora é intelectual que nós estamos falando, né? Pensamento de todo dia. Muito bem. Isso aqui é o teu crucifixo, esses quatro. É onde a Sim. maioria dos seres humanos estão presos, né? Ou eles estão presos no físico, ligado com o vital, eles nem sabem a maioria do vital, mas estão presos no físico porque essa é a única realidade que existe. Se eu morrer, por isso que ficaram com medo tanto da E se eu morte, né? morrer, o Se que eu morrer, acontece? o que vai ser de mim, né? Eu vou deixar tudo isso aqui. Aí, o emocional, falando para as pessoas, ainda dá para entender, né? Que é onde está o medo, o desejo, a mágoa, todos os sentimentos e emoções. E o mental é o teu pensamento. Tanto que o emocional e o mental, eles também estão ligados num só, que chama alma. Esse aqui é onde está todo mundo ligado e é o lugar do sofrimento, né? Todo mundo está sofrendo aqui. E tá. Ah, não tá? Tá sim, porque um dia tu tá bem e o outro tá mal. Muito bem. E aí sobram três, que é o quinto, o sexto e o sétimo, que é a tríade espiritual. Esses três, eles não estão ligados ao tempo. É temporal. Eles estão fora do espaço-tempo, eles não têm mais matéria, porque a tua emoção e o teu mental são matéria também, tem forma. Porque você cria emoção e pensamento. A tríade, que depois deu origem à trindade, né? Deus Pai, Deus Mãe, Deus Filho, é a parte espiritual. A primeira da tríade, o primeiro corpo da tríade, que está fora do espaço-tempo e que é o eterno, que já faz parte do teu espírito, que é você na realidade, é o mental abstrato, que é aquele que observa. Que é o primeiro que se desenvolve com a meditação. Já está dizendo tudo, ó. Observa o pensamento. Sim. Observa. Como Observa que vai essa observar coisa toda que está rolando aqui. Uhum. Porque se você não observa o pensamento, alguém diz assim, meu filho chegou não chegou ainda, são 2 da manhã, e começa, a polícia, vão chegar a polícia, devem ter matado, devem estar usando droga. Pronto. Desequilibra tudo, emocional, já vira uma baderna, tudo. Então, tu volta lá no teu sofrimento. Então, observador. O segundo é o búdico, que ainda não tem nem nome, que é onde está a tua intuição. É aquilo que baixa e você diz, é isso. Né? Baixa, literalmente baixa. Né? Na última hora tu não sabe o que fazer e vem a ideia. E vem aquilo. Tu já deve ter sentido isso várias vezes quando tu dá aula de yoga. O aluno pergunta, professor, de onde que tu tirou? Eu falo, não tirei de lugar nenhum, não sei se eu tirei. Eu não sei. Nem me pergunte. Nem quero saber. Nem me pergunte. E nem lembro mais o que eu falei. Vindo. Né? É lindo. E o terceiro é a tua centelha. Vamos supor, se tu imaginar Deus como uma forma, um pedacinho de Deus, aquilo que é a tua origem. Então, essa tríade é a tua salvação. Isso é quântico, porque isso está fora do tempo e espaço. E todo mundo fala disso. Todo mundo. E quando você está na meditação ali, trazendo o teu pensamento de volta, você está desenvolvendo essa tríade que é a tua libertação. Esse é o teu céu. E que ele pode ser desenvolvido aqui na Terra. Né? Por aquilo acho que é a meta, né, Malu? Eu acho que essa é a meta, né? Deveria ser. Deveria ser a meta. Né? Você criar mecanismos, criar formas de certa forma, ser acessado, né? Ser acessado. Parar com essa confusão, porque você deixar isso. Né? Mas assim, por que não acontece? Porque essa parte mental e emocional, que é o terceiro e o quarto corpo, elas estão densas, sujas. Medo, desejo, isso, ira, sei lá, tudo que nós vamos tendo. A base é medo e desejo, né? Porque o primeiro medo é o medo da morte. Depois dele derivam todos os medos. E o desejo é aquilo que você, não é a tua vontade, é o teu desejo, é aquilo que tu quer. Eu quero ir para lá, eu quero ir para cá, agora eu quero vestir assim, agora eu quero vestir assado. Agora eu começo uma dieta, depois eu termino a dieta. Agora, isso é o desejo. A função do desejo é desejar. Então, você fica alimentando duas coisas. Medo de perder e medo de não ter alguma coisa. E essa é a base da maioria, não é? Porque, e aí, vai ter tempo para meditar? Não vai. Vai ter tempo para se... Não vai, porque está alimentando e fugindo o tempo todo. A gente fica num estado muito
ela latente mesmo. É como se fosse falar de chakras, né? Essa energia Uhum, está muito ainda retrógrada, está muito aterrada, está muito no instintivo do bicho, né? Que tem medo de sim, ficar sim. sozinho, que o bando Uhum, expulse ele se ele uhum, não for assim. Se eu não uhum, seguir a galera, eles vão me crucificar, eu vou morrer de fome, eu não vou me reproduzir, ai, uhum, ai, ai, né? uhum, Só muda a uhum. É bem narrativa, assim. mas é isso, né? Não muda. É assim, tu chora. Ó, eu sempre digo assim, ó. Tu tá vendo um jogo de futebol, a pessoa tá vendo um jogo de futebol. Ela chora porque o time perde Chora e ela porque chora ganha, porque o time ganha. Entendeu? chora por tudo. Porque ela está identificada. E a identificação é muito fácil de tu ver. Quando você está vendo um filme, você está identificado com o filme, você está rindo com o filme, você está chorando, não é? Então, um bom exercício é a gente começar a olhar filme, coisas de televisão que a gente vê, o celular, olhado como observador. Não tem nada bom e nada ruim. Eu estou definindo o que é bom e o que é ruim, porque eu estou identificado com aquela situação, não é? E Sim. assim você está identificado na vida também. E É. mais identificado com as coisas, que forma que tu se alimenta desse mundo. Se você se alimenta de tudo que tu vê aí fora, tu está identificado com isso, né? É. Se tu só vê a tragédia, se tu só vê, ou se tu vê... Então, essa Focou, né? identificação determina muito como eu estou deixando clean meus pensamentos e minhas emoções. Eu não vou ser um observador, não tem como, enquanto minhas emoções e meus pensamentos são densos. Não tem como. Porque é como um estágio. Eu só posso mudar de estágio quando tenho o mais baixo já limpei. E na meditação tu tá limpando isso, porque quando o pensamento vem, tu volta para a respiração, tu não dá trela para ele, Uhum. não é? Exatamente, E eu exatamente. vou repetir, nem que seja 1 milhão de vezes. É, para isso que a gente está aí, né, Malu? Incansavelmente, a mesma coisa, todo dia. Todo dia, como se fosse a primeira vez, porque eu não posso Sim, trazer o passado junto. Porque a é, hora que eu trouxer a experiência do passado junto, eu vou cair do cavalo, na meditação, né? sim. Porque, ai, ontem foi tão bom, eu vi luzes, parece que o tempo passou e eu nem vi, deu meia hora. No outro dia, dói tudo, dói as costas, daí só pensa no que tem para pagar, no que tem para fazer, eu não devia estar sentada aqui. É bem assim. Não tem mais show, né? Não, e não tem estágio. Um dia, até nesse retiro, me perguntaram: ai, maluco, tu fala que estágio tá? Eu falei: eu não estou em estágio nenhum. Eu A sou pessoa tem que ter um zero, todo dia estágio eu vou. também, né? Hã? A pessoa tem que ter um estágio também, né? É avançado, é iniciante, é tudo. Como se fosse Ah, assim, né, essa experiência. eu tenho que rir, porque a meditação não vai te levar a lugar nenhum. Primeira coisa que nós temos que saber, porque tudo que você achar que vai ter lugar, você vai perder. Então, assim, porque tudo na vida é meta, não é? Não é verdade? Sim. Compra uma coisa, você compra uma comida, você quer fazer a comida que ela fique boa. Começo, meio, fim, meta. Meditação não tem meta. Você vai ter que fazer pelo simples fato de fazer. Um dia é bom, outro dia é ruim, e tu vai ter que olhar com imparcialidade, vai ter que sentar no outro dia de novo, e depois de novo, e depois de novo, e depois de novo, como se fosse sempre o primeiro dia, sem É, esperar nada. Porque como ela é quântica, Daniel, é, ela não é aquilo que do nosso mental, começo, meio e fim, estágio. Não, o resultado dela vem como você lida com a vida, no dia a dia, como é. você vai lidar com as situações. Mas para isso precisa praticar. É como um órgão, vamos dizer assim, né? O órgão, a maioria dos nossos órgãos, ele está funcionando, ele está automatizado. Mas a meditação é uma coisa tão importante quanto. Se você parasse de respirar agora, né? Se você tivesse, imagine se você tivesse que toda hora lembrar de fazer o teu coração bater, né? Sim, A meditação é mais ou sim, menos esse tipo de coisa, só que é o teu livre-arbítrio, digamos. Você pode escolher fazer ou não, né? Enquanto você não fizer, aquilo ali não vai funcionar. Você não vai ativar não, essa parte do teu ser e vai ficar naquilo. Vai morrer de fome vai. daquilo ali. Sim, tu pode ler todos os livros, fazer todos os cursos,
tudo que tu quiser. Pode fazer todas as orações, pode ser uma pessoa boa, mas deu, é só isso e deu. Tu não vai experimentar mais. E não tem como falar esse tipo de coisa, porque essas coisas elas são experimentadas, né? O que não está no tempo e espaço, ele precisa ser experimentado. Não tem como eu dar uma aula didática disso. A pessoa tem que experimentar. E ela tem que fazer. E é simples. E aí, ó, por que que então ela é quântica? Porque, né, nós estávamos falando da quântica, porque ela vai tocar o abstrato, a mente abstrata. Tocando a mente abstrata, eu vou começar a observar as minhas criações mentais. E aí começa a inteligência, porque aí eu começo a observar e não começo a criar coisa que não quero, depois que me frutifique na vida. Se for Né? para criar, tu vai criar o que tu acha que é o melhor. Sim, Senão claro. nem cria nada. Nem cria. Porque se a física disse, a quântica, né, disse para nós que a cada milionésimo de segundo eu estou fazendo uma criação, tu imagina que observador que eu tenho que ser. Tu tem que estar observando só. Contempla, só contempla. Para e contempla. Sim, porque tu vai ter que, aqui, como um terapeuta, né? O terapeuta ele não se envolve com a história do outro. Não pode, senão ele não vai poder atender mais ninguém. E eu preciso ter de não envolvimento. Não é que eu não vou ajudar ou não vou fazer outras coisas. Eu não vou entrar na emoção daquilo que está acontecendo, no pensamento daquilo. Não, eu vou agir neutramente. Que a gente chama de uma neutralidade, mas não quer dizer, ah, tu é uma pessoa sem ação. Não, eu vou agir corretamente, mas não vou trazer para mim. Isso. E ponto. Não é? Então, isso se chama libertação. Daí tu sai do crucifixo de Cristo, né? Porque os 4 corpos básicos é como a cruz, né? Isso aqui. E eu preciso ir para o triângulo. Sim. É como se você precisasse primeiro te desprogramar, né? Começar a desprogramar todas essas somatizações que você... Claro, mas volta eu vou desprogramar. Volta para a meditação o assunto, né? Volta de novo, volta para a respiração, para de pensar naquilo. Volta. Isso depois vai te trazer isso na vida. Esse parar de se identificar, parar de chorar junto com todo mundo. Ai, que tristeza. Pensa, quanta abobrinha foi pensada, né? E lidar com a questão, por exemplo, assim, de você ter que lidar com as pessoas que vão começar a te julgar pelo fato de você se colocar como um observador, digamos. Parar de chorar tanto, parar de, sabe? Mas não sei o quê. Toda a vida a pessoa vem reclamar. Ontem a Manu Fischer falou sobre isso, né? Ela clama duas vezes, ela reclama, clamando duas vezes a tua atenção e não sei o quê. E você tem que se colocar como observador. Aí você vai ter que ter uma meditação também sobre esse fator externo e como o meio ele vai querer te sugar, que é o que tu falou da pandemia e da guerra, agora que também está acontecendo. Sim, que dúvida, que dúvida. A pessoa fala assim, ai, nós estamos numa crise. Eu olho para ela e digo, é tua, não é minha. Não é. Você, né, está numa crise. Boa sorte. Depois dos 50, todo mundo tem uma dor. Só internamente eu digo, a dor é tua, não é minha. A lei, você está fazendo. Rotula, já cria isso, né? Eu sou o problema e eu sou a solução. Não tem nada fora de mim. O mundo na tua volta e na minha volta é o que eu criei. Eu estou morando aqui na Chantigaia, tudo escuro de noite, não tem ninguém, não tem muro, né? Eu estou sozinha, às vezes estou sozinha, às vezes o Roberto está aqui, às vezes não tem ninguém, como agora essa semana não tem ninguém. Só estamos nós, né? E a nossa filha que chegou da Austrália, depois de 6 anos que ela vinha para o Brasil. Eu vi. Então, tu não tem medo? Mas quem cria o mundo sou eu. Pois é. Eu posso ter medo aqui dentro de casa agora, aqui em Blumenau, no centro, cercado de... Então, eu criei o mundo na minha volta. O mundo só vai refletir aquilo que eu tenho dentro de mim. Não é o mundo, se tem um responsável, não é o mundo. Eu sou responsável. Eu, por tudo. Imagina isso em grande escala. Né, Malu? Imagina isso em grande escala. Começa com 1, aí você vê tem 10. A hora que você vê tem um país inteiro.
o mundo inteiro nisso, como é que fica, né? Sim, Aí pois fica é, como a aí gente que tá. tem visto, né? Como a gente tem visto, que tu viu, É, o mundo cordato só abaixou a asa e fizeram tudo o que quiseram, isso, é, tudo. E continua assim, e vai continuar, porque é desse jeito que tu vai dominando, né? Se tu fala, né? Se uma propaganda fala, né? Assim, vista esse, agora esse tênis é o tênis que você tem que vestir. Tá, uma vez você viu. Aí a segunda vez tu viu que um amigo teu comprou o tênis. Ele tem aquele tênis que eu vi lá no Instagram, a preciso desse propaganda. tênis. Preciso desse tênis. E a terceira vez tu tá na praia e vem um correndo com o tênis. Pronto. Se tu se identificou com isso, tu vai lá na segunda-feira e acha que o tênis é a coisa mais importante do mundo. Até lá tu estava até bem feliz sem o tênis. É assim que funciona tudo, não É, é? É, um fica doente, o outro fica doente, o terceiro fica doente, o quarto fica doente. Por quê? Ele ficou doente. Cuida, não faz isso que tu também vai ficar. Pronto. É tudo é, assim. é. Isso aí é justamente, a gente falou ontem dessa questão da dualidade, né? A dualidade, enfim, masculino, feminino. Eu até citei essa questão para a Manu Fischer. A gente não deveria ficar pensando nessa separatividade, no caso de ontem, Nunca, mas porque tudo nunca. aponta justamente para esse ponto do que tu está falando, porque sempre que a gente se separa do estado de união, a gente se separa dessa fonte. Então, sempre que a Claro. gente se coloca numa dualidade, a gente acaba realmente perdendo esse poder que a gente tem, né? Sim, e Tu vê, hoje no mundo a gente vê bem isso, né? a gente É, está é vendo isso cada vez preto e mais, né? branco, preto e branco, homem e mulher, homo e hétero, porque isso tira força do Isso humano, tira não é? força, são Claro. inúmeros mecanismos para enfraquecer essa mente que se fortalece, que é essa mente que a gente estava falando, né, dos sentidos, Uhum. o ego, enfim, o ego que quer curtir, porque é muito bom para o ego essa coisa de ficar nesse joguinho aqui e vamos segurar todo mundo aqui. E essa mente, Sim, ela se espalha, é como se todo mundo formasse uma grande mente, né? E as pessoas claro. não percebem isso. É muito mais fácil eu ceder a esse mecanismo de controle e tá tudo bem, ninguém me incomoda, eu fico aqui no meu sofá, né? Uhum. No meu Então tem sofá, isso, com o meu conforto, com a minha Netflix, eu tenho um emprego, bem assim, para que que eu vou me expor, né? isso. Essas coisas são coisas de mente concreta, não adianta. Tá indo só mais ou menos comer, dormir, não sozinho, né? Isso É. até aqui, não, Fica não gerando toca nem. energia, fica É, alimentando essa e máquina. para que que eu vou mudar? Né? Para que que eu vou pensar diferente? Tá tão bom assim, mas até o momento que às vezes a vida toca a vida da pessoa e diz, não, mas eu não quero isso, só isso para mim é muito pouco na vida. Isso. Né? Pelo Ficar, sofrimento, né, também, né? isso é muito pouco, É. né? Ah, ah, eu posso muito mais, eu tenho essas infinitas possibilidades. Quando cai essa ficha é muito bom, né, Malu? Tu falou uma coisa quando Meu, a gente estava aí, para um aluno meu, não lembro agora mais ou menos quando foi, mas tu falou assim, que a dor é uma coisa que acontece mesmo. Dor existe, não tem como fugir, sim, mas sim, sofrimento é opcional. sim, Então a dor sim. ela vai começar a te bater aquela água na bunda, tipo assim, tá, vai ficar sentindo a dor até quando, né? Vai ficar sofrendo até Uhum, quando? Em uhum, algum momento uhum. esse espírito, digamos assim, essa pessoa, ela tem que, sabe, falar, não, chega, eu não quero mais. Eu acho que isso também é legal dessa natureza do quanto de tipo te dar um impulso de buscar Isso. uma frequência que te agrade cada vez mais. Só que Uhum, é muito desafiador chegar nesse ponto. Enquanto as pessoas não perceberem que a vida não é só sobreviver, né? Enquanto elas uhum, não perceberem que uhum. elas estão perdendo tempo apenas desfrutando de coisas totalmente perecíveis, né? E cuidando Uhum, para não morrer de fome, para sobreviver, para enfim, para ser uhum. aceito, enquanto elas perceberem que elas têm um grande potencial ali esperando para ser ativado, a gente não vai desbloquear isso. E eu acho que Não. o yoga e todas as terapias que eu vejo que você
acaba cedendo o teu espaço para profissionais incríveis, eu acompanho, a gente acaba, eu gostaria de ter o tempo de presenciar mais próximo, porque eu acho que a gente tem que estar sempre buscando, se reciclando, mesmo quem já foi, tem que voltar, tem que buscar, porque a gente está sempre absorvendo. Sim. Esse trabalho de ceder o espaço, o que a Shantigaya faz, é absurdo isso. Porque aqui, ontem a gente estava falando, aqui onde estamos eu, né? Aqui em Blumenau, no centro, está eu, e bem pertinho de mim está o consultório da Manu Fischer, que trabalha muito isso também, de ajudar, de despertar, de direcionar. E eu achava que eram 4 farmácias que tinham ao meu redor, mas ela falou que são 8. A gente fala, meu Deus, as pessoas preferem realmente comprar uma pílula mágica do que Uhum, pegar e falar assim, meu, mas eu sou a cura. Chega, uhum, chega dessa uhum, palhaçada. Eu vou começar a uhum, criar as coisas, né? uhum, Não é? uhum. Bem, E é incrível assim, porque inclusive final do ano a gente vai estar aí. A gente já aham, reservou aí, a gente vai fazer isso. sim. Gostaria de levar mais vezes, né? E, Uhum. e esse retiro a gente realmente assim quer cada vez evoluir, melhorar. A gente se encontrou aí no teu espaço, né? Queria até falar um pouquinho disso, porque a gente se encontrou, a gente se sentiu acolhido para fazer as coisas aí e também pela a egrégora, sabe? A egrégora. Falta essa atitude assim de vamos começar a construir algo. Vocês começaram por vocês e isso expandiu e isso tem expandido. A gente se sente muito bem acolhido aí e só agradecer. Queria agradecer muito aí. Se tu quiser falar um pouquinho a mais aí do que tu faz, falar, fica à vontade para falar o que tu quiser agora que eu vou ficar quieto. Vou tentar, vou me esforçar. Falar da Shantigaya, a Shantigaya é isso, né? Na verdade é um sonho realizado mais meu do que do Roberto, né? Mas ele entrou mais na minha, né? Mas Onde foi fica? Onde isso. fica, Malu? Tem Campo A Alegre, Santa Fábia, Catarina. Na Fábia, Serra Linda de Campo Alegre, Santa Catarina. Isso perto de São Bento do Sul, né? é Fica Chantigaia. Depois, se alguém quer fantástico. entrar, entra no site lá, né? Chantigaia já manda para o site ou na nossa página. Mas ela começou modesta, né? Eu trazia os meus alunos de yoga, né, que eu tinha uma escola em Jaraguá do Sul, muitos anos, e daí também queria fazer uns retiros com eles. Mas ela já foi construída com esse intento, sempre, né? De trazer pessoas e de fazer essas coisas boas, que a gente acha que são boas, né? E temos É, certeza que são boas, porque elas preenchem você de alguma forma, né? Elas te dão, elas, elas nutrem. trazem dinheiro, tem que trazer dinheiro, isso, mas elas nos tornam completos, isso, não é? É. E aos poucos ela foi crescendo, né? Foi crescendo, fomos aumentando, aumentando, aumentando. Eu já fui proibida de não aumentar mais, mas eu consegui fazer ainda a casa de chá. Cada vez é uma discussão se vai aumentar ou se não vai. A Tudo é discussão é, já maravilha. temos uma certa idade, já devíamos estar parando, mas a gente depois Nada. pensou, mas a gente vai parar no último dia de vida. A vida ainda está proporcionando muitas coisas, né? Não E dá para depois parar. continua ainda. E depois continua. Então, ninguém vai descansar em paz. Isso não Não. tem. A gente já sabe que isso não existe, Isso é descanso em fake paz. news, né? Fake news. Mais uma. Não E a tem gente essa. só pode olhar depois ali no Instagram, no site. Ela é linda, maravilhosa, com trilhas, flores, jardins. E as pessoas vêm aqui descansar, fazer detox, pensar na vida. Se vão comprar uma bicicleta, se vão casar, se vão descasar. E O que vem os retiros, né? significa? Estão perguntando o que significa Shantigaya, Malu. Terra da Paz. Shanti é paz e Gaia é terra, né? E é Terra da assim Paz. mesmo, é assim mesmo. E a gente só fez essas coisas, só fizemos essas coisas aqui, né? Então, ela tem já essa egrégora, né? Ela só se faz Ela já é um essas lugar coisas. sagrado. Isso aí a gente já sente que é um lugar sagrado. A gente teve experiências incríveis aí, relatos incríveis.
A gente vai fazer a Foi trilha longa, a Bia está falando, vamos fazer a trilha longa, o tempo vai uma manhã colaborar. inteira para trilha longa precisa. É, a gente É uma manhã vai. inteira. Nem que a gente precise ficar Pra um dia a achar. mais ali. Ah, sim! No próximo retiro, vocês vêm já na sexta cedo ou na quinta à noite, né? Tem Isso, muita gente que faz isso. A gente vamos espera um fazer tempo isso. legal, aquela vez que vocês tiveram, o tempo estava bom, né? Acho que Ele começou com chuva, começou meio melhorou e xoxinho e melhorou. depois abriu. Mas Uhum. foi tudo. Se tivesse chovido todos os dias, É eu bom, ia. né? É bom também, É é bom bom também. também a gente desfrutar dessa coisa do recolhimento, yoga, É, tudo. Eu não a vou falar de próxima vez, alimentação, nem vou falar que eu estou morrendo de não, nem fala. saudade, que eu até Nem fala, tive porque a uma comida é crise muito ruim. alimentar, quando A eu comida é voltei, muito ruim. não queria mais nem almoçar, nem comer mais nada. Eu fiquei uma semana só reclamando. Escuta. Ai, que ótimo. Eu não quero, não Tu vou sabe comer que isso. para a gente achar o terreno para Chantigaia foram 2 anos procurando, né? Porque tinha várias coisas que tinham que ser preenchidas conforme o meu gosto, né? Sim, tem que Isso, sentir, né? Tem que mas sentir. mas valeu a pena. Tá valendo a pena. É muito gratificante. É, é muito gratificante porque quando eu e o Roberto fizemos, a gente pôde dispor daquilo que a gente economizou em vida para colocar aqui, né? Quando o Roberto trabalhava muito. Então, a gente conseguiu economizar e podemos colocar aqui, né? Então, isso me preenche, nos preenche ele também muito, porque você tem essa oportunidade, né? A oportunidade de fazer alguma coisa que te preencha e preenche os outros também. Então é uma troca muito boa. É Isso muita é satisfação. uma coisa fantástica e é satisfação mesmo É, dos dois lados, né? De é. ambos os lados. É Então a sensação de gente dever cumprido, assim, né? Poxa, isso, meta. Essa é a porque meta. a história da gente, ela precisa continuar até o final da vida, né? Não é porque você chegou aos 50, 60 ou 70. É por isso que fazer yoga ajuda bastante, não Ajuda é, muito. Ajuda Daniel? muito e eu sempre me pergunto assim, qual é o legado que eu vou deixar? Sabe? Aham, Eu sempre me faço essa pergunta, o que que eu estou deixando aqui? Mesmo que um dia a gente vai, todo mundo vai, isso aí. Acho que todo mundo já sabe não tem disso, né? dúvida. Isso aí todo mundo já Sim, mas aprendeu. não sabe porque está morrendo de medo. É, Cada vez que se fala em em morte. vez de fazer valer a pena, né? Mas, enfim, a gente espera que uma hora dê uma chacoalhada e o pessoal comece a pensar, poxa, já que eu vim para esse troço aqui, vou fazer valer a pena e não só cuidar do meu umbigo, porque é muito pouco Isso. cuidar só do meu umbigo, é muito gastar tempo demais, perder uma encarnação assim. E É, aí, é que assim, né? Eu estudo, nós falamos dos setênios, né? Mas assim, quando aí tu você vai chega ficar para com uma 50, outra. vai. Mas assim, por que que, quando tu chega até os 50, mais ou menos assim, imagina-se que a maioria das pessoas, a maioria, né? Pelo menos aqui a gente que vive uma classe média, né? Que não tem a- aquela paupérrima, aquela pobreza de faltar até o Sim, básico, né? é, Você já criou filhos, tu já tem uma casa, você já tem uma certa estabilidade. Então agora é o momento de tu sair da família e ir para o mundo, é? é. O que que vale a pena eu estar aqui? Para que vale a pena eu estar aqui nesse mundo? Sair do nicho familiar, daquele teu conhecido e fazer valer a pena a tua história. Porque normalmente até os 50, 50 e poucos anos, tu tá trabalhando para criar filho, botar comida em casa, comprar casa, aquelas coisas que os humanos todos fazem, né? Quase. Pelo menos aqui na nossa região. E depois, tu vai fazer o quê? Tu vai É. arrastar chinelas, né? Nossa, vai Os filhos reclamar, vai vão, sofrer, vai. a coisa muda, né? Você se aposenta e a vida continua. A Até o último pessoa respiro. vive querendo se aposentar. E aí faz o que depois? Não sei o que elas fazem. Eu sei o que eu faço, né? Que nós fazemos aqui. Eu nunca entendi isso Mas também. aí nasce o prazer, né? Porque aí se nascer o prazer é muito bom, né? Porque aí você pode fazer alguma coisa que te dá prazer. Porque muitas vezes você não pôde porque você tinha que ganhar dinheiro.
Tá? Não é? E tem que ganhar dinheiro, tem que Sim, pagar o aluguel, tem que pagar a casa, tem que pagar a é escola, assim tem que que pagar... roda, é Não, assim não, que funciona. é assim que roda. Tem que jogar o jogo. Isso, tem que jogar o jogo, e dentro desse jogo você ainda precisa encontrar prazer nesse jogo, porque É, senão não tem graça, senão não né? joga. Então, Até, não jo- senão não joga. e tudo isso é quântico. Então, quanto mais eu estiver fora observando para fazer as jogadas certas, melhor, né? Entender o quântico entender o quântico ou o yoga, enfim, toda essa coisa que a gente está falando é justamente você ter a regra do jogo embaixo do teu braço, jogar sabendo que está jogando certo, tá? Para onde vai, para que serve esse jogo, como começa, E para isso, como termina. e para isso, tu tem que estar observando. Senão tu não É, vai fazer a jogada. Se tu está envolvido no pensamento, né? Ou em qualquer outra coisa que não é observar esse jogo, que é a tua própria vida, esse jogo é a tua vida, é. né? Essa biografia é tua e ela é a mais fantástica, precisa ser, né? Não é a do Chaplin, nem do Einstein, nem de quem, sei lá, que as pessoas. É a sua, né? Essa história precisa valer a pena. É. Ela é a história mais importante. E aí uma pessoa saber Acredito eu. disso, né, mano? Você saber disso Então, e pensar como que eu estou jogando com a minha vida. pois é. E o tempo, quando É, eu dou workshop de vida e morte, o tempo é a única coisa que você tem. é. Não é que nós E tá temos. escorrendo. E não dá para perder um segundo desse É, tempo. Não dá. E é. não dá para perder em picuinha, se distraindo com isso, com aquilo, com a história do outro, com o blá blá blá, com a reclamação do outro, com a choradeira de não sei quem, com a crise. Não dá. Você falou ali da questão da morte, que as pessoas têm medo de morrer e tudo mais, essa coisa, mas assim, desde que a gente nasceu, a gente está morrendo, né? Aí que tá. E, Não tem outra e, escapatória. e aí o lance é tipo, pô, já que eu tô morrendo, eu vou viver logo. Se a pessoa talvez recebesse um atestado, ó, você tem um mês de Gostei vida, dessa. talvez ela caia a ficha dela, né? Não, não, você vai Sim. morrer daqui 5 meses. O que que tu... Aí a pessoa é capaz de falar, ah, então eu vou morrer daqui 5 meses, eu tenho certeza que eu vou... Para que você precisa disso? Você está morrendo agora, Não, mas você está não. vivendo. Isso. Aí que tá. E só tem medo da morte quem não está sabendo viver. É, Hum? você vai morrer logo, cara, sabe? E Então, aí? assim, se você só pode ter porque você não está vivendo o que tem, o que vem para ti cada dia você não está vivendo. Então, é por isso que você tem medo da morte. Porque se você estiver tão entretido e vivendo o que a vida está te trazendo, como que tu vai lembrar da morte ou pensar na morte? O dia que tu foi, porque tu já fez o que tinha que fazer. É, Então, não adianta tu se trancar em casa, ou não querer viver, ou achar que, cara, como que um humano vai se separar de outro humano? Me diz. Como como que eu se... vou me separar do meu semelhante, me trancar em casa, denunciar o meu semelhante ou não abraçar meu semelhante? Jamais fiz isso, né? Inclusive, né? Aqui na Xetigaia nunca se usou máscara. Pois Tá? é, né? E nem vai se usar, nem o empregado e ninguém. Claro que eu estava afastada, né? Não estava numa cidade grande, que é diferente numa cidade, eu estava aqui no mato. Só que Sim, as mas pessoas não. chegavam e Não. eu já dizia para elas: olha, se você não quiser, e todo mundo tirava. Por Fica à quê? vontade, Como que né? eu Também. me separar do outro humano? É. Como isso? Então, o que adianta eu estar vivendo nesse planeta? E como se Me fala. como se você fosse algo que não faz parte do planeta também. Aí que tá. Assim E como como um se eu não vírus fosse. existe, você também existe no planeta, tá tudo Aí que junto. tá. Tudo é um ecossistema, né? Aí a Aí que gente tá. tem Então que. nós fazemos parte desse todo e eu não vou viver e eu vou deixar de viver esses 2 anos escondido? Como isso? É, Já pensou se eu tivesse morrido de outra coisa e deixei de viver? Não, como é que eu não vou deixar de viver? é, Como que eu vou dispensar um servidor meu porque eu não posso me aproximar dele? Sabe, essas coisas assim, elas, no meu ver, elas são inconcebíveis. Eu não consigo nem. Eu olho, só fico olhando, cara, enfim, mas vida que segue, né? Cada um faz o que quer da sua vida.
É muito difícil ficar sem ver um sorriso, sem dar um abraço. Mas Jamais. tudo isso traz, acho que, conhecimento. Eu imagino que muita gente também tem Foram despertado. vacinados? Alguém está perguntando. Acho que para vocês, né? Eu não vou nem responder. Eu não vou nem responder. Não Eu vou fiquei, responder. eu nem vi. Eu fingi que nem vi, porque é uma coisa Não muito vou. pessoal de cada um, dentro do que a gente tem falado até agora, Claro, assim, claro. É uma escolha de cada um, que cada a um gente respeita, escolheu né? por si. Sim, escolheu por si. É, Mas é a tal coisa. Não importa, né? Se foi não importa. vacinado, se tem vacina, se não tem. Não importa. É um ser humano, é o meu semelhante, e deu. É, E é só. Se é preto, branco, homem, mulher, gordo, magro, não importa. É um é. ser humano como eu que está aqui no planeta. Então eu não vou me separar de E teu ninguém. momento vai chegar de qualquer jeito. Não é você que vai. E tu não vai fugir, não tem Não, como fugir, não. né? Amanhã pode morrer de acidente de carro, de câncer, do que você quiser, de De uma papum. cirurgia que tu vai fazer, de papo, qualquer coisa vai acontecer. Então É, para de mimimi. Assim, a vida é isso. E se é. você está nesse planeta para se esconder, se essa é tua grande casa, como que tu vai se esconder da tua casa? Da mãe grande onde tu mora? Porque ainda não Não, entendeu, né, Manu? Malu? Não é. entendeu ainda o sentido do processo todo. Viver a E experiência é o aí maior tem de uma todos os coisa, né? propósitos, né? Porque todo mundo fala, o pensamento cria. Então, tu tá criando. Isso tu tá criando. Eu faço parte de uma escola, isso eu quero te colocar para ti, que é a Eubiose, Ah, né? Que é uma escola de estudos ocultos, ela é brasileira. E uma vez teve uma pessoa aqui, que é um grande amigo meu, que me ensinou muito, que faz parte da escola. E ele falou uma coisa que aquilo para mim foi assim, ó. Ele disse, como que você é um ser humano, que é aquilo que é para ser mais inteligente nesse planeta por enquanto, não é? Pode ser dominado por um vírus. é. Um vírus que depende da tua célula para viver, depende da tua célula, né? Ele vive dentro da tua célula, porque ele nem vive sozinho. Como que ele te domina? Se você é o ser mais inteligente desse planeta. Essa é uma pergunta que todo mundo E, deveria se fazer. e o que ele tem, quando ele entra em você, é aprender com você, porque você é mais inteligente do que ele. E se você, então, eu entendi assim, né? Se ele tem que aprender comigo, eu tenho que ter um pensamento evoluído e uma emoção sutil. Porque eu vou ensinar ele. Ele não entendeu isso? Ele é um Sim. ser que na cadeia, eu sou bióloga, né? Ele não é nem ser vivo, porque ele é um parasita. Ele não é uma bactéria vive sozinha. Ele é um parasita na minha célula. Isso é uma Como que bióloga ele que está vai, falando, eu tô só ouvindo. como que ele vai me dominar? É. Tu entendeu? Não faz Ele só pode sentido. me dominar porque eu estou num nível baixo, numa posição Isso. densa. Tu se abre para isso. Aí que tá, né? Então eu me abro como? Para cada impressão que eu tenho do mundo de fora, né? O que eu vejo, o que eu falo, o que eu como, né? As relações que eu tenho, as minhas conversas, tudo eu estou me abrindo para isso. É. E aí eu não crio o mundo que eu quero, porque eu entro no mundo dos outros, dos outros criaram. É bem simples, É aquela eu acho. questão das frequências ali, das ondas. A gente escolhe uma rádio, sintoniza e fica vivendo E fica. aquela frequência E aí, e não tem daí o jeito. elétron vira partícula e não E, é mais onda de ah, possibilidades, não é? E aí aí. tem mais outra, né? Porque se você está no mundo astral te alimentando disso, você cria formas no teu mundo astral. E essas formas são teus filhos criados de emoções. E cada vez eles querem alimento mais desse tipo, né? Não é? É que nem aquela É, pessoa que é fofoqueira. Ela fofo... fala cada disso, vez ela só mais. quer falar. Porque É. ela precisa alimentar essas emoções, Uhum. né? E assim somos a mesma coisa, qualquer coisa. Então, se tu abre o teu YouTube, Bota eu no abro o meu G1. YouTube, né? É. Não, o meu YouTube aparece o quê? O que que aparece no meu Ah, YouTube sim. quando eu abro? Comida de vegano,
como cuidar das orquídeas, como cuidar das flores, yoga, é isso, só no meu YouTube. Então, é isso que eu me alimento. Então, esse é meu mundo. Pronto, tá decidido como é que é meu mundo, vocês sabem como é que eu sou. E assim a gente sabe como uma pessoa é. É esses vídeos que eu assisto, porque é isso que me interessa. Se nutre Pô, disso aí. não é? Então, Ah, isso é muito bacana. Eu acho, meu, e aí tu já sabe com quem tu tá lidando, que tipo de pessoa que tu tá lidando, não é. é? E tu sabe Pronto. para onde isso vai te levar, né? Essa coisa do karma, né? Claro. Daqui 10 anos fazendo isso, aonde eu vou estar? Ah, Aonde eu vou ótimo. estar? Tu não precisa ler o futuro, né? Eu É, leio tarô para as pessoas, mas a pessoa, eu queria saber isso, mas tu já sabe, porque o que tu está fazendo agora já está dizendo como é que vai ser claro. amanhã. Que Sim. dúvida? A pessoa fica lá se nutrindo de toxina toda hora, de mental, emocional, física, que seja uma droga, enfim, se alimentando mal, se estressando, toda hora o organismo ácido, inflamado. Qualquer um Sim, é evidente. Eu vou dizer, tu vai morrer daqui 10 anos, cara. No máximo. sim, Pode sim, acontecer ou não, dependendo, né? Não precisa ser sim. muito. Então, todo mundo já sabe o que é básico, ou tem alguém que ainda não sabe. Hoje em dia não tem mais como dizer eu não É, sabia, né? é, Hoje, as informações elas jorram. Todo mundo sabe o que é o melhor para nós. Tu não faz? porque tu não quer. Tu não quer. Né? Pronto, né? Hoje a vida ela é um todo indivisível, né? Não tem mais como eu ser bom em alguma coisa, eu tenho que ser bom mais ou menos em tudo, né? Precisa ser uma roda, uma mandala, né? Onde tudo mais ou menos se harmoniza. Eu não posso ser uma boa mãe se eu não me alimento bem, porque meu filho não vê se eu me alimento bem. Eu não posso ser uma boa pessoa na sociedade se eu não lido com a sociedade da mesma forma como eu lido comigo. Então, assim, não tem como, né? Mais fugir desse tipo de coisa. Eu preciso ser um momento harmonioso, né? Ter toda uma história. Eu posso até me desequilibrar, mas eu preciso saber trazer de volta e de novo. Então, não tem mais o que esconder, eu acho que hoje, né? Não, Não, não. não dá mais. Ainda É, mais hoje, né? Assim, com toda a tecnologia que nós temos, né? De informação, internet, então, tem muita aí, né? informação, a gente precisa botar em prática, né, Malu? É isso aí mesmo. Acho que foi mais esclarecedor e impossível essa nossa conversa. Se deixar, eu acho que a gente vai aqui embora, eu e tu, se juntar, a gente vai longe, longe. A gente precisa marcar uma outra live. Mas assim, Para só falar quero. de CT, Vamos para falar do falar de CT, CTNs. uma vez. Eu me interesso muito pelos ciclos, eu acho que tudo é uma ciclicidade, a gente tem que observar mesmo. E só te agradecer aí por essa participação Não, eu que incrível. agradeço. A Eu que gente tá, agradeço a conversa boa, né? Isso, vai aquela longe, conversa né? boa. Vai longe. Muito boa. Eu tenho muita saudade de conversar contigo. Adoro quando eu encontro seres assim, afins, como nós também, Sim, buscadores. sim. E vai ficar salva aqui a conversa para o pessoal ver outras Vai, vezes. isso. E assim, ó, a gente nunca está pronto, né? Então, eu não sei mais do que você, mas sim, a gente falou das nossas experiências, né? Eu da Sim. minha experiência de vida aqui, Cada um vai fazer né? a sua leitura, né? Eu estou fazendo 65 anos, então é a minha experiência de vida. E a gente nunca está pronto. Então, eu acho assim, também não se baseie naquilo que eu estou falando. Não existe eu acho, Não. baseie-se na sua prática, né? Naquilo que você pratica na vida, né? Na tua experiência. Porque É tu isso precisa aí. experienciar para depois poder dar uma opinião. Né? Precisa ser assim, não é porque a Malu falou, porque o Daniel falou, porque ninguém falou. Eu preciso experienciar, não é? Então, se não tá bom dessa maneira, eu preciso experienciar outra maneira. E se aquela não estiver boa, eu vou experienciar outra, porque nada está pronto, tudo está num processo sempre, né? Na nossa vida e em todo o tempo. É um processo, o tempo está passando, os processos estão acontecendo, o processo da nossa vida. Hoje eu estou falando isso, amanhã eu posso estar falando outra coisa, porque a experiência que veio já né, já mudou.
Então, é isso, né? É, Nada está pronto. é o observador também. Vai observar, vai ver essa palestra que tu deu aqui hoje, essa conversa toda que a gente teve, e eu garanto que isso vai fazer a pessoa pelo menos refletir, e é o caminho, assim. A pessoa não precisa tomar uma atitude de, sabe, sair mudando tudo, achar que amanhã vai acordar, o mundo vai ser outro, ah, Não, não vou mais fazer isso nunca mais. Acho que essa coisa do auto-aprimoramento, do autoconhecimento, é muito um jogo de tentativa e erro. É buscar, buscar, continuar buscando. Ah, não isso. deu É para. experienciar. Não Experiência, tem tu nada falou tudo. certo e errado. O que vale Isso. é a tua experiência, O né? certo e o errado é mais uma ilusão, né? A gente sabe Mais uma disso, ilusão. o Porque que a é gente tem como dizer, que. É. não, ai, aquela pessoa está agindo daquela maneira. É a experiência dela. Ponto. Essa aqui é a minha. Ponto. São 8 bilhões e não sei quantos milhões de habitantes nesse planeta. É o mesmo número de experiências nesse planeta. E ponto. Não é por isso que as coisas que vêm para mim não são as mesmas que vêm para você, né? Cada um vai ter as suas, meus filhos têm as suas experiências deles e assim é. E não dá para botar todo mundo no mesmo quadrado, graças a Deus, né? Ainda bem. Não, e até é ótimo que a gente perceba que tudo é essa diversidade e buscar na diversidade a nossa força, né? Uhum. Sair se completando, porque por mais que a pessoa já estudou, já teve experiência, já adquiriu essa vivência, a gente está sempre disposto a aprender, né? Tá sempre vai somar. Você falou aí no início hoje que você e o Roberto, né? Cada um tenta ver quem faz melhor, né? Imagina se todo Isso é mundo, interno, já inconsciente. né? Mas assim, vai, bota o teu melhor, cara. Dane-se se o do outro não é melhor que o teu, ou é pior. Bota só o teu melhor e rema, só rema. Eu nem sei que horas tem, mas deixa eu falar uma coisa. Se for para acabar, tu fala. Assim, ó, Não, tu que é, manda. é uma coisa. O teu melhor faz o teu melhor e entrega. Isso É. é yoga. Hum? Isso é Isso yoga, é karma yoga, yoga da ação, da né? ação. Uhum. E tu Perfeito. faz o teu melhor e faz. Vai a casa o teu melhor, mas o teu melhor é só teu, não é o do outro. O do outro pode ser o outro melhor dele. Faz a melhor comida e entrega. Dá a melhor aula e entrega. Faz a meditação e entrega. Não pensa no resultado, entrega. Estuda É. e entrega. Trabalha e entrega. Porque daí você nunca vai gerar ansiedade. Porque É. você só está fazendo aquilo e deixando que o mundo aproveite, que o universo use aquilo da forma que quiser. Isso é total libertação. Total. Tu não precisa esperar ficar perfeito, tu faz o teu melhor. Não, tu faz e entrega. Aquele Uhum. naquele momento é o teu perfeito. E É. quando tu faz tudo isso a vida toda assim, tu não está carregando o passado nem ansioso para o futuro, porque tu só está entregando, fazendo, deu, foi. Isso deu, já fiz. Isso foi. Pronto. Meu, essa É, receita eu acho fantástica. não. Fazer Em um termos de bolo dessa receita, olha, receita. Fazer um bolo dessa receita. nem fala das tuas comidas. Eu falei, isso aí eu falei, não quero nem tocar nesse assunto mais, hein? Que eu tô aqui traumatizado ainda. Das minhas comidas e das minhas meninas, né? Porque elas são meu braço Geniais. direito aqui, né? Sim, aí Elas são a ótimas. equipe não é fraca, né, Malu? Eu tô com muita saudade daquele sorvete, daquelas amoras lá também. Agora, pode vir comer. E agora a gente fez um outro sorvete vegano. Semana passada eu ofereci com abacaxi e chocolate vegano. Ficou delicioso. É uma novidade que eu lancei no vegano, agora que teve há 2 semanas atrás, né? Que sempre a gente Ai, vai meu. colocando umas receitinhas novas. Que incrível. Teremos um bolo com E esse você nome, alguém está falou. me devendo vir aqui passear com a sua família. Não, mas Isso. eu vou, né? Lembra? Já Vou. estamos chegando no final de março. Não, eu vou. Eu não devo nada, eu vou. Eu vou sim, a gente está se programando para ir metade do ano aí, até metade do ano, por causa de algumas ações que a Uhum. gente vem fazendo. O nosso curso de aprofundamento está rolando, um monte de coisa aí, mas eu vou sim, vou levar Aham. a família, vou levar a filha para te conhecer, vou levar o sogro, a Isso. sogra, vamos todo mundo junto, reunido. Ótimo. Leva todo mundo, traz todo mundo, que nem família de indiano. Quando sai, sai Isso, todo mundo saia junto. tribo. E, e a gente vai, final do ano, dezembro, estamos aí. Inclusive, em breve eu vou postar no Mahayogando como vai funcionar o retiro esse ano, convidar o pessoal.
Vai ser maravilhoso. Vai. Eu nem sei o que dizer, assim, eu sempre que eu vou, eu não quero voltar. Voltei daí, assim, a serra, quando a gente chega é uma coisa, quando a gente sai é outra, é tudo maravilhoso, assim. E é bom porque Muito obrigada. Quanto elogio, gratidão. a gente traz a vivência, traz isso conosco. Muda, até aonde a gente está hoje, muda o nosso olhar, assim, sabe? A gente aprender a ver a beleza também, porque a pessoa não para ver, né? E aí eu senti, assim, que a gente para ver, para ver as coisas, assim, é muito, precisa desse momento de reciclagem, né? A gente vai fazer mais retiros aí, com certeza. A meta é crescer. Hum, serão sempre muito bem-vindos. E todo mundo aí que Isso, está assistindo, que também se agilize para ir algum fim de semana, acompanha lá, a Shintigaia sempre tem uma oportunidade, alguns cursos são fechados, mas ela sempre, né, a Malu sempre lança ali um fim de semana com yoga, com spa, com alimentação, meu Deus do céu, aham, e, e sim. vão, toca para lá que vale muito mais a pena aí do que ficar às vezes investindo em coisas desnecessárias, investir em si mesmo vale muito a pena. Malu, Muito gratidão. Foi gratidão é ótimo. minha, foi ótimo, sempre é ótimo. Agradecer em nome aqui de toda a família Yogando, o pessoal está morrendo de saudade, o pessoal mandou um abração e a gente vai se falando. Vou salvar aqui, vou compartilhar depois com vocês todos também Tá, essa live que tá, foi incrível. E tá. só te Aham, agradecer, ótimo. mandar um abraço para a Gaia, mandar um abraço para o Roberto e para a família e para todo Tá, mundo. muito obrigada. Igualmente, foi um imenso prazer, tá? Um É, grande abraço, beijos mil e é, nos vemos. obrigado, queridona. Boa noite para todo mundo. Namastê. Beijo. A gente se Namastê. fala. Até mais. Tchau, Falamos. tchau. Até. Tchau.